Todo mundo tem a sua preferência e nesse vídeo eu vou contar o que não pode faltar nas minhas sessões em pleno ano de 2024. E aí família, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Eu sou Gabriel Sakamoto e hoje vamos trocar uma ideia a respeito de produtos que para mim são essenciais. E aí eu quero a sua participação através dos comentários. Mas antes, não esquece, acesse a Sultan Store e utilize o cupom SAKA para ganhar 5% de desconto em todas as compras, em todos os produtos. Não tem limite para você usar da melhor forma possível. E ao utilizar, você mantém aqui o nosso sonho de continuar o nosso trabalho da melhor maneira possível, certo? Eu já falei várias vezes aqui, ao longo de diversos vídeos, que eu não sou um cara assim... intransigente, que só fumo se tiver de um jeito, mas é claro que não vou ser hipócrita e tem algumas coisas que eu gosto, que eu faço questão e que se tiverem vão trazer aí uma satisfação na hora da sessão. E algumas mudaram ao longo do tempo porque a gente vai simplesmente entendendo ou a importância ou vendo uma funcionalidade que a gente não estava enxergando ou não queria enxergar para aquele momento, certo? Então vamos lá. Vou começar de itens que estariam mais aqui nessa parte de baixo, chegando até o topo. Aqui vai ter mais coisas ainda. Mas a primeira delas é o difusor. E isso não veio com o tempo. O tempo ele surgiu com o difusor devido a esse movimento que aconteceu comigo, né, de experimentar narguilés europeus com difusor e ver que faria e sentir, né, que faria uma diferença de fato quando fosse o tempo. Por quê? Eu conferindo aqueles primeiros narguilés europeus aqui do canal, eles não vinham com difusor, mas depois alemães, russos, ucranianos, enfim, toda aquela parada começou a vir com muito difusor. Seja rosqueável ou ring, simples encaixe, enfim, tem várias formas, mas funcionaram super bem. Eu acho que se eu pudesse citar aí 3 modelos que mostraram que o difusor funciona super bem, eu colocaria o Alpha X ou Alpha X, com toda certeza. Eu já falei por várias vezes que esse é um dos narguilés mais funcionais que eu já experimentei em toda a minha vida, trazendo uma estética legal. É aquele arroz com feijão que não falha de maneira nenhuma. Então o Alpha X é um desses modelos aí que mostraram para mim que o difusor funciona. Além disso, o Bodo, essa marca nem existe mais. Só que o Bodo ele foi tão importante porque eu conheci um narguilé de uma estrutura um pouquinho diferente do convencional, falando de respiro e com um difusor que funcionava super bem. E por fim, acho assim a consagração, porque aí já é uma matéria-prima diferente em todo o setup, Ian, diretamente da Alemanha e especificamente o Edition 4. Com o Edition 5, né, com o 5 já ficou isso mais certo, mas ali em 2019, quando eu vi ali, pô, aquele Edition 4 com aquele difusor e fazia todo sentido utilizar, porque sem a água borbulhava demais, podendo chegar aí um pouco na região do respiro ou na mangueira por si só, eu vi um difusor que deixava a puxada mais suave, mais macia, mas também trazia essa funcionalidade da quebra da água. Só que antigamente a gente tinha essa questão do difusor, né? EBA Diffuser, que era um difusor que você meio que universal utilizava em várias DAW stems, mas a gente teve também os caseiros que, na minha opinião, não funcionaram tão bem, né? Eu acho que eram peças extremamente grandes para aquilo que se propunha e não cumpriram da melhor forma o seu funcionamento. Então dá para dizer que os narguilés europeus mudaram a minha visão sobre o difusor e hoje com o tempo com toda certeza difusor. Óbvio que eu já utilizei, mas conto nas mãos as oportunidades que eu utilizei o tempo sem o difusor e isso vale para qualquer outro setup. Se ele tem a oportunidade de usar com difusor, eu uso com difusor. E é até uma questão meio estranha, porque antigamente eu gostava muito do barulho dos modelos da Regal, né, dos Estados Unidos. E hoje eu acho extremamente barulhento, então até essa questão da sonoridade é um negócio que me chama atenção. Você vai evoluindo, você vai crescendo e às vezes as suas preferências mudam ou você acaba ficando exigente em outras partes, certo? Então com certeza aí essa questão do difusor é de extrema importância. Sobre DAW stem, eu acho ainda tranquilo essa relação de usar uma DAW stem de alumínio ou de inox. Se você falar o que você prefere mais, é uma de inox, com toda certeza. Mas entendo que se for de alumínio, mas tiver uma construção boa, né, ele consegue funcionar sem
problema nenhum. Uma coisa que aí é 100% estético, cara, e eu sei que isso não tem valor funcional nenhum, é um respiro bonito. Me peguei, e aí eu falo que a minha transformação, ela envolve bastante os setups internacionais. Porque até então nós tínhamos uma coisa mais padrão no Brasil, né? Até antes do mid, né? Aqueles respiros convencionais que saíam do outro lado, né? do encaixe aí de contrapiteira. E aquele respiro tradicional que a gente via muito em arguilha egípcio. E foi continuado aí aqui nas produções brasileiras por muito tempo, né? Então demorou bastante tempo, o mid foi um setup que trouxe ele, né, essa forma diferente, outras marcas aderiram ao longo do tempo e hoje a gente vê vários respiros legais. Então é uma coisa que não é nada funcional, é estético, eu gosto pra caramba e se tiver vai ser um plus absurdo aí no setup, certo? Ó, sobre a mangueira eu falo que não mudou, continua da mesma forma, uma mangueirinha leve conduíte. Claro, se aparecer aí um silicone de uma qualidade diferenciada, usaria, com nenhuma frequência se comparado aí ao conduíte de fato, ok? E vamos lá para a parte que eu gosto de falar bastante, que é essa região, porque eu queimei a minha língua por diversas oportunidades, certo? Sempre fui aquele consumidor convencional, pega o carvão, bate no prato e deixa ali, quando vai fazer uma nova sessão, tira o roche, tira o prato, bate ele, joga uma água, devolve, faz outra sessão. Sempre fui. E se eu fosse usar um setup dessa forma, ok. Mas eu tenho as minhas preferências, que é utilizar essa tal dessa telinha, cara. Eu não era adepto a ela. Então é um negócio que assim, é curioso, porque tinham outras telas no mercado. Mas eu honestamente não cheguei a utilizar e não foi por motivo comercial, motivo não sei o que, e piriri, parará, não foi. Mas foi uma coisa, uma construção brasileira, diga-se de passagem, de fato, precisa ser datado aqui por mim, documentado, perdão, por mim, que é uma criação brasileira e que realmente faz todo sentido. Então hoje, uma telinha com um prato é um absurdo. E se não tiver a telinha, ou até quando tem a telinha, eu falo que isso é até mais primordial do que o próprio prato com tela. Quase um trava-língua. Que é a utilização do holder. O holder, se você não ouviu falar, ele é isso aqui, ó. Um batedor de carvão. Podendo ser nesse formato de panela, com alça, né, sendo aí na vertical, né, a forma que você segura, enfim, esse batedor... Pata do céu, você sabe muito bem, toda vez que chegava algum novo aqui que eu comprava, eu sempre tinha que comprar dois, porque não que você pedia, porque eu queria que você utilizasse, porque eu sabia que você gostava, porque eu sei que você gosta. E esse tal do holder, cara, quando ele começou a entrar na minha vida pouco a pouco, hoje eu tenho um toque, eu acho que dos mais, esse com certeza tá ali no top 3. Coisas que eu não consigo ficar sem. Que até pra... minha cunhada, meu irmão, amigos próximos, cara, eu vou ali, um holderzinho que eu tiver mais simples que seja, eu vou destinar para eles. Para quando for fazer as sessões nas casas dessas pessoas e tal, e elas já estarem assim, ambientalizadas e educadas com esse tipo de produto. Em questão de multifunção, né? Porque além de transportar o carvão, evitar de bater a cinza às vezes no prato, que você tá com preguiça ali, de repente sujar o prato, você fala, pô, vou bater no holder. Transportar do fogareiro até o roche, cara, é algo que hoje em dia eu não me vejo fazendo sem um holder. Porque é vida demais. Antigamente a gente tinha aquele negócio de transportar no abafador, né? Ou era no abafador ou era equilibrando ali no pegador. Hoje em dia não precisa mais correr risco. Você vai lá e transporta no holder. Exatamente. Loucura, né? Loucura, mudou o comportamento, né? Mudou muito o comportamento. E eu falo que essa multifuncionalidade é o que mais me atrai. Porque não é só transporte, não é só bater as cinzas, e é higiene, cara. Eu falo que eu não bato tanto carvão no prato, né, nem por frescura, né, é por higiene mesmo. Não porque pra sessão nova, porque às vezes, cara, eu tô num ambiente que tá ventando pra caramba. E aqui é fácil de bater o carvão, fica fácil demais. E aí eu tenho uma recomendação pra você, né, pegar aí os holders da Fogareiro do Pai, né. A gente tem essa conversa aí frequente com o pessoal e eles fazem um trabalho bem bonito, bem legal. E esse holderzinho, ele é espetáculo, pata. Quando não tem, eu falo... né? Igual quando a gente vai, por exemplo, fazer os nossos roches aqui ou lá na Sulta, né?
A pergunta quando o carvão tá aceso é, cadê o holder? Cadê o holder? Não tem, é batata. Até aqui, ó, que a gente tem... Quanto você acha que tem a distância daqui até a janela aqui que a gente deixa aberta para acender? Uns 2 metros? É, um pouco... 1,5 metros, 2 metros. A gente usa holder. Usa. Tipo, não é frescura, é uma educação que depois que você entende a funcionalidade, deixa de ser frescura para qualquer outra pessoa quando ela entende também. É muito mais simples do que possa parecer essa relação quando você entende a função, como ela provém realmente o benefício ao longo das suas sessões. Outra coisa que se mantém, mas vale a pena dizer, por mais que a gente tenha hoje, né, a entrada aí de produtos, a chegada de produtos internacionais com Roche tradicional, né, os famosos Roche Strade com os furos tradicionais, eu ainda sou um baita adepto de fúnel, mas um baita adepto. Eu já experimentei vários tradicionais legais, lindos e maravilhosos que funcionam, mas o fúnel ainda tem um carinho maior, uma preferência. Não sei se eu viraria um consumidor assíduo de Roche tradicional. Eu, assim, falando do meu gosto, eu prefiro o fúnel por, assim, N motivos. Questão de higiene, questão de rendimento ali da essência, a forma como eu me habituei também a fumar, né? Seja controlando o calor, seja ali preparando o Roche, tudo me inclina para o uso do fúnel. Gostei do termo, hein? Inclina. Mas é que faz sentido. Desculpa, não queria deixar você sem graça. É porque eu não tenho argumento do porquê. Foi muito inteligente. Gostei demais. É assim, me deixa muito a favor, né? O inclina, né? Sim. Estou favorável a tal, né? Isso. Você é um monstro sagrado. Né? Desculpa dessa intervenção, né? Para elogiar teus termos. Mas seguinte, alumínio também. Aí eu falo, pá. Ó, há quanto tempo que eu tô aqui, ó? O que eu tô fazendo? Há tanto tempo. O quê? Fumando, gravando? Não sei. Aqui, ó. Batendo na mesma tecla. Gostou, né? Batendo na... Ó, quando eu fizer isso aqui, quem vai assistir a partir de agora vai entender que eu vou fazer esse movimento mais. Eu tô há anos, ó. Digitando. Batendo na mesma tecla. Existem contas matemáticas que não valem a pena. Vou comprar um alumínio de 50 folhas que custa X reais e o da Predator custa um pouquinho mais, mas eu vou pegar o mais barato. São 50 sessões, que não vão chegar a 50, porque vai rasgar, tá? Você vai rasgar pelo menos ali de 50, uns 15, assim, ó. Fácil, tá? E aí, aquelas memórias horrorosas vão aparecer porque você quis fazer uma economia ali de 3, 5 reais que seja. Então hoje, a minha recomendação, você não gosta de textura, assim como eu não gostava, pega o Skin Edition para provar. É difícil voltar. E aí, se você não gostar tanto, continua com o Classic. O valor dos alumínios são idênticos. Tanto do Skin como do Classic, na maioria dos lugares, mesmo valor, certo? Textura ou não, alumínio bom, cara. O custo, a diferença de custo é baixa perante aquilo que você vai conferir ao longo de 50 utilizações. Que no ruim não vão chegar a 50 e com um alumínio bom, como no caso do Predator, com certeza vai chegar a um número muito mais expressivo. É claro que depende da força de cada um. Se você for igual um Ramondino, um Sebum, aí pode ser que você arrebente o seu alumínio. Aí pode ser que limite a uma sessão, né? Mas se você for um cara que saiba aliar força com jeito, sempre vai dar certo. E aí a gente chega o quê? Entre o alumínio e o carvão, essa tal de telinha, né? Todo mundo pergunta dessa telinha. Funciona? Pode ser essa aqui, que é a simples. Pode ser aquelas de Batia, que é um pouco mais robusta. Pode ser, enfim, de qualquer Apple outro lugar. Top. Pode ser Apple on Top, lá o Provost. Todas elas funcionam muito bem, cara. Sem essa telinha é difícil fazer uma sessão, hein? Uma vez que se habitua a ela... Posso falar uma coisa? Um relato aqui, ó. Eu e Lotus Palace você tá ligado, né? Fechadaço. Fechadaço, coraçãozinho monstro. Eu ia lá, aí eu tava, né, sempre fumei ali, direto no alumínio. Aí chegou uma época que eu falava, ô tio Nando, uma telosa aí, vai. Aí ele falou, não, tem uma lá. Aí ele me trazia e ele ficava assim. Eu falei, às vezes o pessoal vai querer uma telosa aqui no lounge e tal. E ele sempre muito aberto às minhas sugestões, né? Que eu falo que até hoje eu sou um sócio moral da parada, sem fins lucrativos.
O que é difícil, né? Porque sócio que é sócio mesmo, os caras querem tudo arrancar dinheiro um do outro. É, o sócio que é Sociedade dinheiro, ruim, né? Mas sociedade boa, não. Vai falar, uma telosa aí. Tem telosa? Aí, filho, depois de um tempo. E ele já utilizava, só que ele ficava intercalando muito, sabe? Hoje, eu chego lá, telosa, carvão, nem falo. Não que eu mudei a parada, mas é aquela coisa assim, testa, vai testando. E a galera do lounge também quer. Então é loucura, cara. Essa telinha mudou a parada. E não é que eu também preciso dar crédito a quem fez, né? Porque isso aí tem mais a ver com as bachas, né? Do que propriamente qualquer produto brasileiro, né? Convenhamos. Com certeza. Porque esse movimento, ele iniciou, não foi no Brasil, não. Foi aonde? Na Espanha, que eu vi lá o Provost sendo bem forte e tal. E aí depois, aqui no Brasil, a gente começou a ter essa movimentação. Mas foi na Europa, nem nos Estados Unidos, cara, tinha esse movimento tão grande, né, da tela. Como, por exemplo, na Europa, especificamente em La Espanha. Aqui ele foi meio que adaptado, né? Foi ganhando o jeitinho brasileiro, porque lá fora eles usam Provost, né? E é mais aqui, caro, né? Aí é mais caro. Aqui não, ganhou esse jeitinho brasileiro, é mais simples e ouso dizer que mais funcional, viu? Concordo com você em gênero, número e grau. Mas ainda dá pra aprimorar, viu? Ainda dá. Porque às vezes que eu vejo essa tela aqui em rocha pequena, às vezes meio sliced, sabe? Sliced. Sabe? Não fica tão bom. Enfim, mas dá pra melhorar. Mas já é muito boa e hoje eu não consigo ficar sem não. E por fim, carvão bom. Porra, essa é a outra coisa que eu, ó... O que eu faço? Tá batendo na tecla? Há quanto tempo? Isso daí faz anos. Muitos anos. Ah, mas eu compro aquele carvãozinho que ele é mais barato. Ok, eu entendo você. Mas quantas vezes você vai suportar fumar um roche ruim e colocar a culpa no narguilé? Colocar a culpa na essência, colocar a culpa no roche. Em tudo menos na escolha que você fez. Quando que isso vai começar? Quando que você vai ter essa cara de pau de parar de acusar as demais situações e dizer que você mesmo comprometeu aquilo que você tanto gosta? Então, assim, quer usar 3 peças durante a sessão toda? Não precisa ir de Jumbo ou de Slim. Vai de Cubic. É o que eu venho fazendo bastante, ó. E eu tô batendo na tecla nos stories. E agora tá aparecendo aqui, ó. @GN Sakamoto para você acompanhar o meu perfil. Que ele não é tão novo que ele é do ano passado, que o outro ele foi de... né? Foi de arrasta, né? De arrastinha. Né? Arrasta, né? Down. E para baixo. Né? Em outros termos, vamos falar em português. E se você quiser 2 peças, jumbão. Quer 3 peças, slim ou 60. Quer aí calor também pra caramba, vai de bis. Mas não deixe de escolher um carvão de qualidade. Pelo amor de Deus. Tá bom? E dou essa continuação para fogareiros. O que eu já escutei de história que me deixa abismado, que a pessoa compra um fogareiro a cada 30, 45 dias, meu amigo, isso é um absurdo. Porque eu particularmente aqui, nós aqui, né, Patrick? Você na sua casa, eu também na minha, a gente tem fogareiro de anos. Tem, tá durando faz tempo. Óbvio, já aconteceu também de ter alguns que queima relativamente rápido. Mas quanto tempo? 1 mês, 2 meses. Já aconteceu, mas talvez aí seja um defeito, pode ser da minha rede elétrica, ou pode ser que eu peguei algum com defeito. Mas se você colocasse a cada 10 fogareiros que você teve, quantos duraram mais de ano? De 10? De mais do que mais de 10 anos? Ou de Não. 10 fogareiros? De 10 fogareiros, tipo um IBGE. De 10 fogareiros, quantos duraram mais de ano? Pra falar a verdade, pouco, né? Porque se durou, eu não precisei trocar. Então... É verdade, né? Então, ou seja, né, se eu falo que eu tive 10 fogareiros nos últimos 4 anos, é loucura. Não, eu com acho que certeza. nem isso. Não, nos últimos 4 anos, ouso dizer que eu tive uns 2. Não tenho certeza, mas eu chuto aí uns 2. No máximo. E usando todo santo dia. Usando todo dia. Quase todo dia, né? Tem dia que obviamente não usa. Que acaba... Mas são poucos. Na maioria das vezes, tá ali funcionando. E aí, quando você tem tudo isso que eu falei agora, até coisas que você acha que é dispensável, mas você faz um bom preparo, pega aquela Zig maravilhosa, faz aquela Fresh Lemon, igual eu tô fazendo aqui, metade de Fresh Lemon e outra metade de Zig Mix Morango e Laranja, que é a combinação que não falha para os amantes do cítrico, assim como este que vos fala, aí é sucesso.
Então a gente vem batendo na tecla ao longo dos últimos vídeos em coisas que parecem ser óbvias, mas a gente está entendendo que é um movimento que a gente precisa voltar a falar para que você tenha discernimento, aprenda, desenvolva para se tornar aí um grande experiente na arte do arguile, tá certo? Então é isso, né, Pata? Posso dar dois itens que eu também acho essencial? Eu jurava que você não ia falar nada. Não, tem dois que eu acho... Que eu esqueci? Não que você esqueceu, mas que talvez não seja tão importante pra você quanto é pra mim. Um deles, que é pra combinar com o conduíte, eu acho que uma piteira leve. Ok. Porque não consigo mais... Tenho piteiras pesadas, mas não consigo mais usar. Hoje só piteira leve. E também um furador afiado. Porque usar furador cego é uma das piores sensações na hora de montar o Roche. Que ele não fura o alumínio, ele rasga. Ele faz um... Ele faz uma pressão, ele desce o alumínio e você Ele vê que ele desliza, tá... né? É, ele desliza e você vê que ele percebe que ele tá meio rompendo o alumínio. Então é algo que também me incomoda e eu não abro mão hoje em dia. Vai ficando cego, troca, que seja, de preferência por algum que alguma agulha vai ficar decente. molando ponta-dia, furador. Não dá. Furador é baratinho e dura pra caramba. Eu já Qual que é a mudei, dica? tá? Qual Já que é a mudei. dica depois de você usar o furador? A dica é limpar, com certeza. Limpar o furador, porque senão ele vai ficar ali sujo de melaço, ele vai ficando cego. Então, terminou de fazer a sua furação, limpa, passa um guardanapo, um papel toalha ali e depois fecha ele. Acabou. Se tiver com preguiça, passa a camiseta. Se for escura, ninguém vai ver. Aí dá mais trabalho pra lavar, né? Não, mas tô dando uma alternativa pra não ter desculpa. É uma entendeu? alternativa, mas evita. Então agora que você sabe dos itens que a gente considera, né, de preferência, essenciais para as nossas sessões, pode ser que seja para as suas também. Então comenta aqui embaixo, quero a sua participação. Até o próximo vídeo. Valeu!